Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir a redação modelo Enem da Vanessa, uma ganhadora de um voucher, ou seja, uma correção gratuita detalhada. Quem segue as nossas redes sociais também pode ganhar um voucher. Que tal? Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então, correção Enem. Vamos aqui pegar o texto, olha lá. Modelo Enem, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então a candidata fez a proposta do último Enem, né? Então nós vamos ler aqui primeiro o texto dela, tá? Ops, deixa eu só arrumar aqui. Então, vamos começar pela leitura do texto. Atualmente, não raro, observa-se através das mídias televisivas ou sociais que o Brasil vem enfrentando diversos problemas relacionados ao estigma, né, tanta erro de digitação, acredito eu ali, ao estigma associado às doenças com crase, tá? Não é esse acento agudo. Aqui também temos o errinho, tá? As doenças mentais na sociedade brasileira. São fatores que contribuem para essa problemática a falta de conhecimento e informação. Então, não precisamos dessa vírgula aqui também, tá? Podemos citar também a ausência de apoio das famílias, traumas vividos na infância, relacionamentos abusivos, entre outros. Aí teria que ter uma vírgula aqui, só que esse entre outros não cabe numa introdução, tá? Entre outros quais, né? Gente, veja, uma introdução bem feita, ela tem 3 elementos principais. Ambientação, que nunca deve começar com atualmente, na contemporaneidade, atualmente muito se discute. Esses são os jargões, são clichês que a gente deve evitar sempre. Tem que começar sempre contextualizando e não falando atualmente muito se discute, atualmente não raro observa-se. O através, cuidado, através tem o sentido de atravessar. Então, é melhor usar por meio. Então, voltando, a introdução ela tem 3 elementos principais: ambientação, tema, tese. A ambientação é uma contextualização inicial, o tema, obviamente, você vai apresentar o tema, e a tese são os 2 argumentos principais, é uma tese bipartida. Aqui no texto da Vanessa, o que a gente pode observar? Podemos citar também, não, são fatores que contribuem para essa problemática a falta de conhecimento e informação. Então, assim, eu entendo que a falta de conhecimento e informação são as 2 teses dela. Uma, 2. Só que daí existe um complemento. Podemos citar também a ausência de apoio das famílias. Opa, então peraí. A primeira pode ser a falta de conhecimento e informação, e a segunda, a ausência de apoio das famílias. Só que daí também tem outros complementos. Traumas vividos na infância, relacionamentos abusivos. Então, depreende-se que a candidata vai passar por todas essas questões no seu desenvolvimento, na sua argumentação, quando for aprofundar a tese, correto? Só que o entre outros realmente é completamente desnecessário e não adequado, ok? Então vamos lá. Como primeira constatação, ó, conectivo coesivo, tá? Começou aqui como primeira constatação, ou seja, uma abertura, né, em primeiro plano e tal. Observa-se que os problemas associados a doenças mentais e depressão, sem acento aqui, né, na nossa sociedade, não apenas existem, como vem crescendo a cada dia. Então, esse vem teria que ser acentuado também, né, plural. Né? Eles não só existem, como vem crescendo a cada dia. Por conta disso, vírgula, é preciso buscar as causas dessas questões, entre as quais, opa, deixa eu só tirar ali que eu não enxergo, emerge como a mais recorrente, entre as quais emerge como a mais recorrentes. Não entendi. Entre as quais emerge como as mais recorrentes, a mais recorrente, mas qual? Não entendi. Ficou aqui mal, faltou um complemento, tá? Por conta disso, é preciso buscar a causa dessas questões, entre as quais emerge como a mais recorrente. Não fez sentido para mim. Isso acontece principalmente em virtude da grande dificuldade dos governos em conseguir solucionar esse problema e de levar informações e apoio para as escolas, onde se encontra um grande número de pessoas sofrendo em silêncio. Ora, precisamos explicar melhor o que é esse sofrer em silêncio.
O que a candidata quis dizer com isso? Eu acho que é muito importante quando você coloca uma alegação assim, né, sofrer em silêncio, você conseguir explicar um pouco isso, tá? E não deixar assim um pensamento, uma ideia solta. Esse parágrafo, num contexto geral, ele não está aprofundando a problemática. Então, o Brasil vem enfrentando diversos problemas relacionados ao estigma associado às doenças mentais. São fatores que contribuem para essa problemática a falta de conhecimento e informação. Não achei que esse primeiro parágrafo de desenvolvimento aprofundou de forma assertiva essa primeira tese. Vamos continuar. Outro ponto que merece atenção está relacionado ao grande aumento de mortes no país, pois mais de 11 milhões de brasileiros sofrem com essa doença. Importante colocar que doença novamente. Do que nós estamos falando, pois foi mudado o parágrafo. Um número muito elevado em relação aos outros anos. Por que esse ponto? Não entendi. Esse parágrafo só com três linhas aqui. Qual o intuito? Ele poderia ser um parágrafo linkado a esse outro ou ao anterior, porque não fez muito sentido para mim, tá? Essa questão aqui de separar o parágrafo. Na reportagem divulgada, Organização Mundial da Saúde, precisa ser com letra maiúscula. Estima-se que os casos em mulheres são bem maiores do que as dos homens, tendo aumento em 30%. Veja, está bem distante a doença em si que nós estamos tratando. Do que nós estamos falando? De depressão, de ansiedade? Do que nós estamos falando exatamente? É bom retomar, tá? É bom retomar. Está bem, assim, evasivo. Esse número tem grande reflexo em relação à grande perseguição sofrida, daí aqui iria a crase, em relação à grande perseguição sofrida na sociedade. Pois enquanto a saúde mental não tiver o reconhecimento que deveria, o número de mortes irá cada vez mais aumentar. Olha, Vanessa, tá bem efusivo, assim, tá bem raso de argumentos, tá? Parece que você salpicou algumas coisas, algumas ideias, mas não tem uma clareza, não tem uma cadência textual de leitura, tá truncado pra caramba o seu texto, tá? Portanto, vírgula. Aqui no parágrafo na reportagem não tem conectivo coesivo, ok? Daí aqui, portanto, vírgula, o questionamento que fica e como intervir de maneira mais eficaz para a solução do problema de forma remota, ponto. Não faz sentido essa frase, não entendi. Qual é o sentido? Ela está solta. Nesse viés, vírgula, uma possível transformação dos fatos poderia ser alcançada utilizando os meios de comunicação para melhor informar as populações, utilizando rádios, vírgula, programas de saúde exclusivos para pessoas com depressão, com acento, ansiedade, entre outros problemas psicológicos, podendo também criar campanhas, programa de apoio nas escolas, capacitar os professores a lidar com isso no dia a dia. Afinal, o mundo seria melhor se as pessoas agissem como sugeriu Anne Frank. Está escrito Anne Frank errado aqui. Em seu diário, escrito em Amsterdã, está escrito errado aqui. Pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial em letra maiúscula. Que maravilha é, falta acento, não precisar esperar um só minuto para poder mudar o mundo. Nunca, jamais, em tempo algum, você pode terminar um texto com as palavras de alguém. Pode fazer uma intertextualidade final? Claro que sim, mas sempre contextualizando com a sua voz no texto. Então, assim, é um texto bem fraco, bem aquém da média, tá? Geralmente, no final do texto, a conclusão deve conversar com o início do texto, então deve relembrar a contextualização inicial. Como não existe uma contextualização inicial, ela lançou mão da frase de Anne Frank lá embaixo, mas também trazer uma voz para a conclusão é só realmente se for contextualizada, porque na conclusão a gente evita de trazer
informações novas. Outra coisa, tem 3 soluções mais ou menos nessa proposta de intervenção. Isso não é visto com bons olhos. Você tem que seguir uma proposta de intervenção bem delineada. Qual vai ser? Não tem como professores lidarem com a parte psicológica dos alunos. Isso é inviável. Isso tem que ter alguém especializado, um psicólogo, né, um psicopedagogo, alguém que seja formado para lidar com esse tipo de coisa. E não é o professor. Então tem algumas ideias meio assim, que nem eu disse aquela hora, soltas, sabe? Salpicadas, e que realmente prejudicaram bastante a nota final do texto. Então agora eu vou passar aqui para a grade de correção, e a gente vai ver aqui como que vão ser as competências, ok? Então, pessoal, agora vem a hora da verdade, né? Agora nós vamos fazer as atribuições. A primeira atribuição faz menção ali a demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O texto atende às convenções de escrita quanto à gramática, ortografia, vocabulário, acentuação, pontuação e divisão silábica. A nota dela nesse quesito, nessa competência, foi 120 de 200, tá? Aqui embaixo está fragmentado entre 70, 70 e 60, mas o que avalia aqui é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Primeiro quesito aqui, está adequado ao requerido pela proposta e possui informações necessárias do texto? A nota dela é 50 de 70. Tá? Bem, assim, tá aquém da média, né? Então a gente dá um desconto. Utilizou conhecimentos previamente adquiridos para a construção de argumentação? Sim. Então vamos ali para essa competência dar 70. Utilização correta da estrutura e estética textual, além da utilização adequada de ideias e abordagens. De 60, metade. Tá? Então vamos lá. A outra competência, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Primeiro, poder de análise, síntese e progressão das informações do texto ou complementos satisfatórios. Nesse quesito aqui de 100, ela vai ganhar 60, tá? No outro, que vale 100, o texto deixa claro as estratégias utilizadas para complementar a defesa de posicionamento? Não, vou dar metade da nota aqui porque realmente deixou bastante a desejar. Outra questão, a coesão, elementos de articulação, clareza, coerência foram bem utilizados, que é a demonstração de conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à argumentação. De 200, aqui teve um desconto bem grande, foi 80, tá, pessoal? Então, vamos continuar aqui. A última questão, que é o grande calcanhar de Aquiles, que é a competência 4, né? Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Respondeu as questões o que, por quê, como e quem? Respondeu, mas não de uma maneira satisfatória. Então, metade da nota, 100. O valor final da nota da Vanessa é 560. Então, Vanessa, aqui está o seu texto corrigido. Aqui na página 2, que vai ser enviada para você, tem tudo explicadinho, anotadinho, o que não está legal, o que tem que mudar, com a nota certinha aqui no lugar, aqui embaixo no quadrinho também. E fica aí a nossa correção e o nosso convite para você fazer uma aula conosco, fazer o curso e estar pronta para o próximo Enem e mudar essa realidade. Gente, eu gostaria de deixar assim bem claro que eu já tive casos de alunos que chegaram com uma nota exatamente como essa, 500 e pouco tal, e sair em meio ano, 8 meses, com 960, 970 e ó, só alegria. Então assim, tem que investir em redação, pessoal. O Enem é complicadinho mesmo, mas a gente está aqui para dar aquela força e descomplicar. Beleza? Até a próxima. Obrigada!
E aí, pessoal, curtiram? Ficou com alguma dúvida? Gostaria da sua redação corrigida? Entre em contato comigo por WhatsApp, vou ter o maior prazer em ajudá-lo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima!